Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Papo REM. Hoje estamos com um convidado que é a sumidade no sono no Brasil. Ele é professor titular da UFMG, diretor titular técnico do Senza, né? Pesquisador do CNPq e mais um monte de coisa aí, né? Eu sou Alice, psicóloga do sono. Eu sou Valéria Paiva, dentista do sono. E eu sou Marco Túlio de Mello. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com a Alice e com a Valéria. Espero bater um papo muito legal com vocês. Espero que a gente consiga contribuir com conteúdos importantes. E vamos começar. Professor, considerando que nós dormimos 1/3 de nossas vidas, qual que é a importância do sono para a qualidade de vida? Bem, Valéria, eu acho que a primeira coisa que nós temos que lembrar é algo que eu falo muito nas palestras, que o meu organismo seria muito louco, para não falar uma palavra pior, né, se ele não exigisse que eu dormisse essa quantidade. Ou seja, se ele nos pede para dormir em termos didáticos 1/3 das nossas vidas, é porque nós precisamos, né? Então, ter um débito de sono, ter uma restrição de sono, dormir menos do que você deveria, é o que nos prejudica muito. Mas antes, é extremamente importante a gente orientar e falar um pouquinho que tem pessoas que dormem menos. Tem pessoas que têm características de curto dormidores e necessitam dormir menos do que 6 horas e meia por noite. E já tem pessoas que dormem mais, que necessitam dormir mais do que 9 horas e meia por noite. A média de 1/3 aí, a média próximo a 8 horas, isso veio da década de 70, quando nós, professores e a imprensa, arredondamos a média populacional, que era de 7 horas e 40 para 8 horas. Então, o que ocorre hoje é que não dormir a quantidade que você necessita te traz grandes prejuízos. Traz prejuízo no aspecto físico, traz prejuízo no aspecto mental, traz prejuízo na cognição, mas a longo prazo o grande prejuízo vem no nosso sistema imunológico. Ou seja, o nosso sistema imunológico vai se reduzindo em termos de eficiência e eficácia e faz com que nós tenhamos mais gripes, mais doenças, não tenhamos uma resposta tão boa a uma vacina. Então, dormir bem significa não só entender que eu vou deitar agora e acordar amanhã, mas é o recarregar a minha bateria. É o estar pronto para amanhã com saúde e qualidade de vida. Joia. Existe algum grupo mais vulnerável a essa má qualidade de sono, pouca quantidade de sono? Existe, né? Nós temos grupos por problemas de algum distúrbio do sono. Então, as pessoas que têm queixas ou têm diagnosticado um distúrbio do sono, em geral é mais frequente apneia e ronco em homens, né? E nas mulheres mais insônia. Né? Mas também nós temos uma grande parte da população que tem síndrome das pernas inquietas, que tem movimentos periódicos das pernas, bruxismo, ou seja, nós temos aí mais de 80 distúrbios do sono que nos incomodam, nos interferem e prejudicam o nosso sono. Mas nós temos que lembrar que perto da menopausa e da andropausa, homens e mulheres se igualam, né? Ou seja, o homem passa a ter a mesma queixa ou a mesma frequência de queixas do que a mulher para insônia e a mulher começa a roncar e ter apneia como homem. Parece inicialmente que a mulher ela é protegida pelos seus aspectos hormonais da apneia do sono. Então, quando ela entra aí na menopausa, é que ela começa a ficar mais susceptível. Então, esse é um grupo, ou seja, pessoas que não dormem bem porque tem algum distúrbio do sono. E aí nós estamos falando de um grupo muito grande. Por quê? Se a gente pegar os dados epidemiológicos da década de 80, 90 e 00 de São Paulo, nós vamos ver que entre 79% a 83%, 85% da população tem distúrbio do sono. É muito alto. Ou seja, isso é pior do que uma fila do SUS. Tá? Nós temos aí uma frequência de pessoas muito alta que não dormem bem. Então, próximo a 80%. Quando a gente pega cidades de médio e pequeno porte, nós estamos falando em torno de 60%. Né? Aí já são queixas, porque nós não temos levantamento de distúrbios do sono. Então, se a gente for muito bonzinho para todo mundo, nós estamos falando que, se a gente for generoso, 1 em cada 2
vão ter algum problema de sono. Então, essas pessoas estão sempre mais susceptíveis a uma menor qualidade do sono, a um débito crônico de sono, que de imediato vai trazer mau humor, que de imediato vai trazer perda de memória, vai trazer sonolência durante o dia, que a pessoa com um pouco mais de prazo vai começar a esquecer coisas que acabou de conversar, vai para uma reunião e vai começar a dormir e ficar sonolento na reunião. Maior a possibilidade de acidentes, né? Porque dormiu enquanto estava dirigindo, estava trabalhando, não prestou atenção porque a atenção piorou, ele vai poder sofrer um acidente. Então, esse é um grupo. O outro grupo são os trabalhadores por turno e trabalhadores noturnos. São pessoas que desafiam a nossa biologia, né? O nosso aspecto genético, que nos traz como característica de sermos pessoas que vamos ficar acordados durante o dia, mas que temos a noite para dormir. Como essas pessoas têm que inverter seu ciclo, ou seja, elas têm que dormir no período do dia e ficar acordado no período da noite, elas trazem grandes consequências para a sua vida. O primeiro deles é a redução do tempo total de sono. E isso vem muito porque quando nós dormimos à noite, nós juntamos o sistema circadiano, que é o claro e o escuro, por exemplo, né? O circadiano, você tem vários modelos circadianos, mas só dando o exemplo do claro e do escuro, com o sistema S, que é basicamente o nosso cansaço, ou seja, é o acúmulo que nós temos de adenosina no prosencéfalo. Esses dois juntos fazem com que nós tenhamos uma boa noite de sono. No caso do trabalhador por turno, policial, médico, bombeiro, dentista, psicólogo, seja quem for que for trabalhar de noite e ter que dormir de dia, ele já dorme só pelo sistema homeostático, ou seja, só pelo sistema S, só pelo cansaço. E aí, dormindo só pelo cansaço, ele dorme menos, ele tem um tempo menor de sono, ele acaba não dormindo a quantidade que ele poderia dormir, a secreção de melatonina fica prejudicada, porque você não tem pico de melatonina no período do dia, porque sol, luz inibe melatonina, e mesmo você dormindo num quarto escuro, você não vai ter, né, a informação da melatonina, porque isso é antecipatório, né? O nosso organismo, o núcleo supraquiasmático, já organiza isso com antecedência, então ele sabe que é dia e faz com que sua temperatura suba, ele faz com que toda a sua parte hormonal seja para o horário acordado, mas como você está cansado, você dorme. Aí você dorme menos. Dormindo menos, você tem um débito de sono maior. E as consequências a longo prazo são iguais. Mau humor, irritabilidade, você vai ficar mais cansado, você não carregou a bateria, não consegue trabalhar da maneira que quer, menos atenção, menos concentração, e longitudinal, seu sistema imunológico vai ficando muito ruim. Um aspecto importante disso é que hoje nós temos vários estudos mostrando que trabalhadores por turno, ou quem não dorme, a quantidade, né? Mas isso é feito mais com trabalhadores por turno e noturnos, eles são mais susceptíveis a câncer. Então nós temos hoje vários estudos mostrando que essa categoria profissional, né, que trabalha à noite ou por turnos, tem uma alta incidência e frequência de câncer depois que aposenta, né? E a grande hipótese que está sendo confirmada e que os vários estudos já estão mostrando, que é pela redução da secreção de melatonina ao longo da vida, né? Por quê? Porque melatonina não é só para dormir. Na verdade, melatonina até ajuda a dormir, né? Melatonina é um grande hormônio que nos auxilia muito no nosso sistema imunológico. Então, a falta de melatonina no período noturno, enquanto eu estou dormindo, tem uma queda muito grande, né, do meu sistema imunológico. Então, isso para o trabalhador ou para quem tem um débito de sono crônico, acaba sendo muito ruim. Um exemplo muito simples disso, e vendo um outro aspecto, é assim: pega o porteiro do seu prédio, né, e vira para o porteiro do seu prédio e fala assim: ô João, depois que você começou a trabalhar à noite, o que aconteceu com você? Ele vai falar várias coisas, mas uma ele vai falar com certeza: eu engordei. Ou seja, a longo prazo,
essa falta de ter um ritmo circadiano adequado, dormir de noite, ficar acordado de dia, dormir menos do que deveria, faz com que todo o seu processo metabólico altere. Isso faz com que leptina e grelina fiquem alterados, né? Isso faz com que toda a sua parte imunológica fique alterada e você vai trocar massa magra por massa gorda, você vai trocar músculo por gordura, né? Você pode até não sentir, não perceber que engordou, mas você perde massa magra e aumenta massa gorda. Então, trabalhar à noite, não dormir, você vai acabar tendo todas essas consequências. E o débito de sono ele pode vir por 3 motivos. Por uma privação, eu não dormi de ontem para hoje, é um modelo. Por uma restrição de sono, eu gosto de dormir 8 horas didaticamente falando, mas eu só estou dormindo 6, tá? É um modelo, então em vez de dormir 8, eu estou ficando restrito 2 horas de sono toda noite, né? Ou por uma fragmentação do sono, ele tem apneia, ele range dentes, ele é ansioso, seja o que for, faz com que a pessoa fragmente seu sono à noite e ao final daquela noite de sono ele dormiu menos que deveria. Então essas 3 condições te levam a um débito de sono que acabam te trazendo todas essas consequências. E o que nós podemos fazer para ajudar, por exemplo, esses trabalhadores noturnos que não têm outra opção, eles precisam de trabalhar nesse horário? O que pode ser feito para minimizar esse impacto na saúde deles? Bem, nós temos várias causas do problema de acidentes, incidentes e dentro dessa pergunta que você me colocou. Mas tem 3 que são as mais frequentes, né? A primeira é ter uma escala de trabalho muito ruim. Ou seja, você tem uma escala, a empresa apresenta uma determinada escala de trabalho que a pessoa nunca descansa, né? Ela está sempre viajando, porque tem que ir para o trabalho, ela não consegue ficar muito tempo em casa, ela não consegue descansar. Então, o primeiro modelo essa escala de trabalho é boa? Isso é um processo. O segundo é distúrbio do sono, é tratar o distúrbio do sono, ou seja, não adianta a pessoa dormir, mas acordar cansada. Então, vocês que atuam na área de tratamento do distúrbio do sono é fundamental, né? É fundamental o médico, o psicólogo, o dentista, todo mundo, né, de forma, numa equipe transdisciplinar, tratar essas pessoas. Então nós temos que tratar essas pessoas para que elas durmam bem, tenham um sono recuperador e possam no dia seguinte estar bem. Esse é o segundo modelo de frequência. E o último é uma má higiene da gestão do seu horário. Então a pessoa trabalha, mas quando ela sai do trabalho, ela vai dirigir um Uber. Ela trabalha, mas quando ela sai do serviço, ela vai para academia, ela vai para a escola, ela vai fazer um monte de coisa e diminui o tempo de sono. Ela trabalha, mas não consegue se organizar e vai dormir só 1, 2 horas da manhã e amanhã ela tem que acordar às 6, reduzir o tempo de sono. Então essas 3 variáveis, ou seja, escala, distúrbio e uma má gestão do tempo acordado e de sono, fazem com que as pessoas apresentem todas essas características. É um problema social, não tenho dúvida, mas também é um problema de educação, é um problema de formação, é um problema de informação. Porque a pessoa tem que entender que se ela for numa nutricionista, por exemplo, para poder perder peso, ou fazer um regime, pode ganhar peso também, né? Mas fazer um regime especial, ela não vai ter sucesso se ela não estiver dormindo bem. Não adianta eu ir lá e fazer toda uma prescrição nutricional se eu não durmo, né? Se eu não descanso. Isso da mesma forma na vacinação. Eu tenho estudos nossos mostrando que as pessoas que trabalham à noite ou trabalham por turnos, a eficácia da vacina é menor, né? Ou seja, ele não responde à vacinação. Então, uma pessoa que trabalha à noite, uma pessoa que não dorme o quanto que quer, depois fala, poxa, eu tomei a vacina da gripe e só fico gripado. Poxa, eu fiz isso e acabei pegando essa doença ainda. É porque não dorme. Então, o que a gente tem mostrado com o que a gente tem estudado e o que a gente tem visto nas empresas é que o impacto da falta de sono ou de dormir menos para as pessoas é tão grande que eu não consigo reverter isso com algo exógeno. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu perco massa magra porque eu fico acordado e durmo menos, não adianta eu pôr a pessoa na sala de musculação. Eu vou minimizar o problema, mas eu não reverto. Eu vou dar um suplemento alimentar. Eu minimizo, mas eu não reverto. Isso tudo nós publicamos. Então, o impacto de dormir, que é algo de graça,
algo que a pessoa pode fazer que não paga nada, está na casa dela, né? É tão grande no organismo dela que não vale a pena ela não dormir. Ou seja, a troca que ela está fazendo naquele momento é uma troca insana que vai prejudicá-la ao longo do tempo. É lógico que nós temos alguns períodos que a gente tem que entender. A mãe, quando tem filho recém-nascido, né? Alguns períodos de estresse que existem na vida da gente. Na nossa vida, em algum momento, você vai ser ansioso, você vai ter a depressão, vai passar por algum quadro desse. Então, momentos pontuais, isso é extremamente tranquilo de se pensar. Mas ter isso cronicamente na nossa vida é um grande prejuízo para todos nós. Puxando um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado, é uma questão muito comportamental. Então, a gente deveria trabalhar o comportamento dessa população, né, para se expor à luz natural, ser mais ativo fisicamente, não necessariamente na academia, que eu acho que é importantíssimo, mas muitas das vezes nós temos pessoas que elas não fazem atividade física de forma alguma, né? Então, sugerir, por exemplo, uma caminhada em volta do quarteirão, para começar essa mudança de comportamento, e aí sim, a partir do momento dessa mudança de comportamento, a gente conseguir introduzir outros hábitos que são saudáveis para o sono. Alice, é isso mesmo, né? Eu não tenho dúvida que essa mudança de comportamento vai ter que ser fundamental, como já está passando a hora de acontecer. Qual é o nosso problema que eu vejo, e talvez nós vamos precisar de muita ajuda aí? É alguém que consiga conversar com essa turma mais nova, tá? Ou seja, esses adolescentes, essas crianças, ou até os adultos que estão aí que vivem no celular, que vivem num tablet, que não vê mais televisão, só vê YouTube, e às vezes não tenho nada contra o YouTube, pelo contrário, isso aqui vai estar no YouTube, tá certo? Mas com notícias e informações que não são verdadeiras, porque cada um posta o que quer, né? Então, entendendo isso, talvez a gente tenha que passar por outro modelo de formação, que pessoas dentro da área da educação venham trabalhar esses conteúdos de como mudar esse comportamento, porque nós estamos numa fase de transição muito grande entre não existir internet, agora a internet, depois celular, a informação maciça e todo mundo quer fazer tudo muito rápido, aí entra no Instagram e é TikTok, é tudo muito rápido. E tudo virou muito rápido, né? As pessoas estão ficando mais estressadas, as pessoas não conseguem prestar atenção no outro, a pessoa vai para uma reunião e no nosso, vocês vão ver, no nosso dia de conversa lá no Mater Day, né, vai ter várias pessoas que enquanto alguém está falando, vai estar no celular. Aí a pergunta é, por que você está no celular? Então, para que você veio aqui? Qual o sentido você ter vindo, se deslocado até aqui, sentado para assistir uma informação e ficar no celular respondendo WhatsApp, né? Qual a necessidade disso? Então, eu acredito muito que nós ainda vamos passar por um processo aí, né, de adaptação e de reeducação, mas talvez nós temos até que formar essas pessoas que vão nos ensinar isso, né? Porque está sendo muito rápido tudo isso. Muito rápido. Os adolescentes, eles têm um apelo gigantesco, né? Eu tenho rede social e há mais de 4 anos eu acordo e o primeiro post de stories é: você já abriu sua janela hoje? E os colegas dos meus filhos, eles chegam lá em casa e eles falam assim: nossa, Alice, você alugou um triplex na minha cabeça, porque hoje eu acordo e eu fico com a minha cabeça assim, eu tenho que abrir a janela, eu tenho que abrir a janela. E eu falo assim, ai, graças a Deus, eu já plantei minha sementinha, né? Isso eu acho que é uma coisa assim, eu faço um pouquinho, né? Você faz outro, faz o outro, e a gente vai fazendo um pouquinho cada um para chegar numa mudança. E Alice, isso é fundamental, porque assim, todo dia que você vê a luz solar, você reseta o seu computador. É como se você estivesse ligando o seu computador de manhã cedo. Então, o nosso computador tem que ser resetado por essa luz solar, tá? Então, utilizar óculos escuros, por exemplo, na primeira meia hora, 15 minutos que você acordou, não tem muito sentido. Você está explicando para o seu organismo que a noite ainda está ali, ainda está presente. Então, ter a presença da luz solar de manhã cedo é fundamental para nos organizar temporalmente. Como também à noite, né? Ficar longe de luz, longe de exposição à luz para que eu possa dormir também é fundamental. Então, não adianta a pessoa falar, poxa, mas eu tomo melatonina para dormir e não durmo. Mas na hora que você vai ver o hábito da pessoa, ela está vendo televisão, ela está no tablet, já está no computador, está no celular. E tudo isso é luz.
E luz inibe melatonina, então não vai adiantar ela tomar melatonina, né? Além de melatonina não ter aí uma prescrição exata para cada um, e a área de saúde, a área médica tem que fazer um teste, né, de dosagem, ou seja, tem pessoas que com 1 miligrama acordam bêbado no dia seguinte. Tem outras pessoas com 10 miligramas que não faz efeito algum, né? Hoje já tem vários estudos, o professor Tipola faz muito isso, né? E já tem novas prescrições, novas organizações de tudo isso, até com dosagens muito mais baixas, né? Então a gente tem que entender, né, como que nós temos que nos comportar, né? Eu acho que isso é algo que nós estamos passando por essa transição, talvez a nossa geração e a geração que chegou aí vá sofrer um pouco mais, mas esse impacto vai ser tão grande na nossa vida, né, que talvez essas gerações mais novas aprendam que nós não podemos fazer da maneira que está sendo feita, né? Nós vamos morrer mais cedo, seja por problema de saúde, ou seja por um acidente ou algum problema que nós vamos ter, né, em função de não estar dormindo. De não estar dormindo, né? Isso que você falou é extremamente importante. Eu acho que ainda tem na população hoje, apesar de toda a ciência, de tudo que está sendo falado ainda, aquele conceito de que dormir é perda de tempo, né? Aquela restrição voluntária de sono muito grande, que eu preciso produzir, e esquece daí da saúde, né? Então nós temos essa restrição, nós temos duas questões fortes aí, né? A restrição voluntária de sono e a questão da saúde mesmo, os pacientes que dormem mal por questão de saúde. Dentro desses pacientes que você mencionou aí, desse 1/3 da população mundial com apneia obstrutiva do sono, 80% deles não sabe que tem a doença, quer dizer, dorme mal, quando chega às consultas com outros problemas, né? Chegam, eu trabalho com DTM, dor orofacial, então chegam lá, eu tô com muita dor na face, dor aqui na musculatura, dor articular, uma dor pelo corpo inteiro. Qual que é a causa? É o sono ruim, a pessoa nem sabe que dorme mal. Então, quando você começa a mencionar, e aí, como é que é o seu sono? Não, eu durmo a noite toda, eu deito 10 horas da noite, acordo 6, 7 horas da manhã super bem, quer dizer, não tem essa consciência, né? Então, cabe a nós da área de saúde trazer essa consciência e procurar fazer as mudanças comportamentais, né? No caso também, né? Eu sou paciente dela, né? E descobrimos ali uma apneia leve, né? Ela fez um aparelho de avanço e eu achava que eu dormia bem, né? Só que eu, sem fazer dieta nem nada, sem mudar os meus comportamentos, eu emagreci mais de 10 quilos, né? Usando uma placa de avanço. Então, eu, que trabalho com sono, achava que o meu sono era um sono reparador e não era, né? Porque houve uma mudança que fez uma mudança significativa no meu comportamento, inclusive. Eu fiquei muito mais produtiva, mais alerta. E isso que vocês estão falando é fundamental, que é assim, como educar a pessoa, né? Como trabalhar essa parte de informação e educação da pessoa para que ela se cuide. Então, se a gente pegar distúrbios do sono, nós estamos falando da época aí de 60, final da década de 50. Então, quando a gente pega distúrbio do sono de uma forma geral, e aí a gente teve que ter o invento do polissonígrafo, né? Do EEG, aquele ainda mecânico, né? Para a gente poder ver sono, nós estamos falando de algo muito recente, né? Nós estamos falando de algo de 60 anos para cá, 60, 70 anos. Então, outras áreas de saúde, nós já temos uma gestão de saúde há muito mais tempo, né? Então, o que a gente tem que levar é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É informação para a população, para ela entender que o sono é fundamental. E ela tem que aproveitar enquanto não se paga para dormir. Porque o dia que alguém inventar alguma coisa que tem que pagar para dormir, vai ser uma tragédia, né? Então, aproveitando que ainda é de graça, essa pessoa tem que lembrar que ela tem que dormir, ela tem que descansar, mas ela tem que descansar com eficiência. Antes de dormir 4 horas bem, do que dormir 6 horas mal, né? Ou seja, a primeira metade do sono, se a gente didaticamente pensar em 8 horas de sono, que não é assim, mas didático, 8 horas, a primeira metade do sono, as primeiras 4 horas, é um sono essencial, tá? É um sono que nós temos um padrão de delta, de sono delta, sono mais profundo ali, mas também vem com um percentual alto de sono REM, que na segunda metade do nosso sono isso meio que se inverte. Nós vamos ter mais sono REM, né? Mas essa primeira metade do sono, ela é fundamental para nós. Então, nós temos que ter, né, um sono completo,
do tempo que você julgar que é importante. Mas aí nós temos um problema que nasceu lá atrás, na origem, que é assim, como nós, professores, a imprensa arredondou que você tem que dormir 8 horas, hoje a coisa mais difícil que tem é saber quanto tempo cada um precisa dormir. Porque todo mundo ficou com a cabeça que precisa dormir 8 horas, isso não é assim. Né? Então, entendendo, né, que eu só vou saber o quanto que eu preciso dormir nos últimos 15 dias de férias meu, porque durante a semana, durante o período do meu trabalho ou escola, eu tenho atividade social. Tudo bem. Nos primeiros 15 dias de férias, se eu não tiver filho, se eu não tiver nada ainda que me atrapalhe, eu vou estar fazendo um efeito rebote, dormindo mais para compensar, quase que um social, né, um jet lag social aí. Mas nos últimos 15 dias, não. Nos últimos 15 dias eu já regulei e é ali que eu vou entender quanto tempo eu preciso dormir. Como isso é muito difícil de ser feito, a gente demorou 1 ano no projeto de doutorado de uma aluna minha, que foi a Sandra, né, para entender isso na população e ver quanto que as pessoas precisavam dormir. Hoje se faz uma pergunta muito simples, pelo menos para tentar mitigar esse problema, que é: quanto tempo de sono você precisa para no dia seguinte acordar bem, estar bem disposto e conseguir fazer suas atividades habituais sem nenhuma interferência? Pronto. Aí a pessoa vai falar 7, 6, 8, 9. Né? E nós temos que respeitar. Tem pessoas que são longa-dormidoras e vão dormir 12. Tem pessoas que são curto-dormidoras e vão dormir 6. Então não é questionar o que a pessoa está te falando, mas é entender, mesmo sabendo aí que didaticamente 10, 15% está em curto dormidor, 10, 15% está em longo dormidor, mas 70, 80% são esses intermediários aí. E ainda para associar isso, nós temos a preferência circadiana, o matutino, o vespertino, o indeterminado ou indiferente, que acabam somando a essa característica. Eu posso ser um curto dormidor, durmo só 6 horas ou 5 horas de sono, mas matutino. Ou seja, eu vou acordar muito cedo, né? 4h30 da manhã, 5 horas eu já estou acordado. Como eu posso ser vespertino? E aí, na hora do diagnóstico, se não é um médico que estudou sono, se não é alguém que tem uma boa formação em sono, vai achar que essa pessoa tem insônia. E ela não tem insônia. Né? Ela é uma curta dormidora matutina, uma curta dormidora vespertina e que tem que ser entendida assim. Então, por isso que, às vezes, né, utilizar instrumentos dos mais simples, como questionários, ou até actigrafia, né, com actígrafo, é bom para você entender a pessoa ao longo de um período, e não durante uma polissonografia, que a pessoa coloca lá mais de 30 eletrodos, não consegue dormir direito, a qualidade do sono é pior. Né? Então a gente tem que... Nós temos várias formas de instrumentos para poder auxiliar quem é da área clínica a atuar com mais perfeição. E entender que isso é um padrão genético, né? Você nasce dessa forma, né? Então não tem muito como a gente alterar isso aí, e também que esse padrão, ele se altera ao longo dos anos, né? À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso padrão de sono também se altera. Isso. Hoje, nas empresas que nós fazemos trabalhos, eu não uso mais questionário para observar se ela é matutina ou vespertina. Por quê? Porque como eu tenho um fator que significa salário para essas pessoas, né, ela trabalhar à noite gera para ela um rendimento financeiro melhor, ela acaba mentindo no questionário que é uma vespertina. Então hoje eu faço o genético, faço o teste genético para ver qual a preferência circadiana dela, se ela é matutina ou vespertina, e mesmo se ela é vespertina, se ela resiste ao trabalho noturno, porque ela pode não resistir ao trabalho noturno. Então hoje, nós vamos mandar um artigo agora para publicação, nós temos lá mais de 4.000 testes genéticos e questionários. A discordância está em 73%. Ou seja, entendendo que a pessoa quer ganhar dinheiro. Né? Então, a gente, talvez, para essa população específica... O que ela minta para ela mesma. Exatamente. E que é ruim. Ela vai morrer mais cedo, ela vai ficar mais doente. Eu falo muito isso quando eu vou nas empresas, que é assim... Você pode querer ganhar dinheiro. Não é um problema, não é pecado ganhar dinheiro. Na verdade, é algo até que nós temos que entusiasmar as pessoas. Protetivo, isso, né? O dinheiro é protetivo. A pessoa tem que buscar alguma coisa, mas ela não pode fazer isso a qualquer custo, né? E principalmente ao custo da saúde dela. Então, hoje o que acontece é que a pessoa vai trabalhar à noite, dorme menos, vai para academia, vai para a escola, vai para qualquer lugar e não dorme. E aí o que está acontecendo?
na hora que ela guardou aquele dinheiro que ela queria, ela vai gastar tudo na saúde. Ela vai gastar com plano de saúde, ela vai gastar com médico, ela vai gastar com tudo que ela pode e não vai sobrar para ela. Ela só vai antecipar esse gasto na área da saúde, porque ela não se cuidou ao longo do tempo, né? Então a gente tem que entender que essas informações para essa pessoa, principalmente na hora que a gente fala Brasil, um país que ainda nós temos muitas pessoas analfabetas funcionais, que as pessoas não conseguem entender o que está passando na televisão, a informação que está na televisão, como levar essa informação lá na ponta. Eu acho que ainda é um problema muito sério, né, de transmitir essa informação, porque nós temos uma parcela da população que ainda tem um baixo nível de instrução, de cultura e de educação, e que nós temos que mastigar essa informação muito simples para eles, porque senão nós vamos ter um problema ainda muito sério. Sim. Esse trabalhador, né, ele chega em casa muito tarde, porque às vezes ele pega uma condução do trabalho para casa, fica 2 horas ali naquela condução, chega em casa, tem que organizar as coisas da casa, dorme 2, 3, 4 horas, acorda para sair de volta para o trabalho, né? Então, assim, é um problema social, e aí essa pessoa que está privada de sono, quando ela chega na empresa e ela trabalha e ela está com uma fadiga, o que acontece na empresa? Como é que as empresas agem hoje? Então, eu vou contar um caso para depois. Uma vez eu estava dentro de uma mineradora e eu fui andar num caminhão daqueles de 400 toneladas. Um caminhão de 400 toneladas significa que deve ser 3 vezes a minha altura, o tamanho do pneu desse caminhão. E aí quem estava dirigindo era uma mulher. Aí eu entrei com ela e fiquei andando, porque ela estava pegando minério de um lado e levando para o outro. E ela, fui conversando com ela, e ela virou e falou assim: professor, mas essa noite foi muito difícil. Falei, por quê? Ela falou, eu fui chegar em casa, aí entra o tal da escala de trabalho que eu falei para vocês. Eu fui chegar em casa, era 11 horas da noite, meus filhos já estavam dormindo. Aí eu peguei eles na casa da minha sogra. Meu marido é mecânico desses caminhões também, mas numa outra mineradora, aqui perto, né? Mas na hora que deu 4 horas da manhã eu vim embora. E aí eu deixei meus filhos na casa da minha sogra, só que eu deixei eles sem supermercado. Eu cheguei ontem 11 horas da noite. E hoje eu saí às 4 horas da manhã. E eu andando com ela num caminhão, que ela parava do lado de um abismo, dava ré, e aí outra pá colocava cada parada 100 toneladas de minério ali dentro. Aí quando ela tinha que estacionar várias vezes, ela fazia isso várias vezes. Qual a tensão que essa pessoa tá? Ela tá com a tensão nos filhos dela que ficaram em casa sem supermercado, com pouco tempo de sono que ela dormiu, porque ela chegou às 11 horas e saiu às 4. Então nós estamos falando que ela dormiu menos de 3 horas e meia ali, para poder estar trabalhando aquele dia. Então, o primeiro impacto é falta de atenção, concentração e possibilidade de acidente, tá? A longo prazo, né, nós vamos ter mais problemas de saúde e a longo prazo acidentes mais catastróficos, né, nisso aí. Então isso a gente tem que resolver. Agora, isso é uma coisa que as empresas vão ter que trabalhar muito, porque ainda existe dentro da área de saúde uma divergência muito grande entre saúde e a operação das empresas. A operação da empresa quer ver lucro, ela quer ver trabalho, ela quer ver produtividade, para que o chefe desse engenheiro, o chefe dessa pessoa fale assim, não, tá tudo lindo, maravilhoso, você cumpriu meta de produção. Mas às vezes para ele cumprir a meta daquela produção, ele não priorizou a área de saúde, ele não priorizou a área da psicologia, a área da atenção e concentração, para ver se aquele trabalhador podia estar trabalhando naquele momento. Então, às vezes, a operação restringe testes de avaliação. Vamos pensar assim, não é tudo isso, mas 10 minutos, 8 minutos, em função de produção ou de produtividade, arriscando um grande acidente, né? Então, ainda nós precisamos levar consciência, e é uma consciência que não vai ser só para esse gerente de operação, tem que ser para o corporativo da empresa, para os diretores, entender que é necessário ter um momento de avaliação, porque assim, hoje eu vejo fadiga por voz.
12 segundos nós conversando daqui, eu vou saber se a pessoa está cansada ou não. Eu comparo a voz dele com a voz descansada. E eu vou medir tonalidade, eu vou medir espaçamento, amplitude, sílaba. Eu faço medição de tudo, inclusive mau humor. Tá? Então, com 12 segundos da sua voz, eu já sei se você está cansado ou não. Também meço pelo equilíbrio. Né? Eu fui do Conselho Nacional de Trânsito 17 anos. Aí um dia o médico da Polícia Rodoviária Federal falou para mim: poxa, Túlio, eu tenho o bafômetro, né? O Marcos, que era o médico, né? Mas eu não tenho o sonômetro. Inventa isso para nós. Eu demorei 8 anos, mas nós inventamos. Né? Então hoje, pelo equilíbrio, eu pego o seu equilíbrio descansado, 2 minutos do seu equilíbrio antes do seu trabalho, ou logo até 2 horas que você acordou, e depois, qualquer momento que eu medir de novo, 2 coletas de 30 segundos, mas tem a transmissão de dados, então vamos pensar 2 minutos, eu sei há quanto tempo você está acordado. Sabendo há quanto tempo você está acordado, eu sei predizer o seu nível, até que hora você pode trabalhar. Aí nós validamos esses scores com concentração de álcool no sangue. Então, o meu score 12 é como se você tivesse 0,085 de álcool no sangue. É aquele antigo padrão que o Conselho Nacional de Trânsito deixava você dirigir. Lá era o máximo, 0,85. Então, o meu score 12 é 0,85. A empresa define qual o score que ela quer. Se ela quer 12, se ela quer 9, se ela quer 18, não sou eu que defino, é ela que vai definir. Mas o que acontece? Eu consigo dar uma informação com 7 horas de antecedência, até que hora a Alice, a Valéria pode trabalhar, tá? Mas o cara, o gestor não quer fazer, porque demora 3 minutos, né? Ou seja, ele prefere arriscar uma situação do que demorar 3 minutos. Então, a pergunta chama organização, a pergunta chama responsabilidade, por um motivo muito simples. É o enxergar o hoje só, né? Não enxergar daqui a um tempo. Amanhã. Exatamente. Até porque tem um motivo aí muito importante. A empresa teve um acidente, seja qual for. A empresa vai pagar uma indenização. Tá? Isso é normal, isso já está na lei, já faz. Mas a Valéria e a Alice são as pessoas que estão lá na ponta liberando o trabalhador. Se a família desse trabalhador entrar na justiça contra vocês, vocês podem ir para cadeia, porque é criminal. Você liberou uma pessoa para trabalhar que não tinha condição de trabalhar. Então, aquele outro servidor que não é o gestor, que não é o diretor, que tapou na cara dele lá na ponta, é o sujeito que pode ir para cadeia. Então, se a gente não entender que eu preciso que a gestão da empresa entenda que trabalhar à noite, trabalhar nesses modelos de escala de trabalho que nós temos, não é algo normal para o nosso organismo, que o nosso organismo entende que eu tenho que trabalhar, dormir à noite e trabalhar de dia, né? E que então a Valéria, a Alice trabalhando de dia, elas não são iguais trabalhando de noite, o rendimento é menor, e que eu preciso ter cautela na liberação delas para esse trabalho, a gente não vai ter uma boa formação, tá? A gente não vai ter uma boa relação nesse processo, até porque a Valéria e a Alice podem ser trabalhadoras exímias, de, assim, pessoas que são referência na empresa. Mas naquele dia, ou naquele dia você trabalhou à noite, no dia anterior, na noite anterior, e você chegou em casa, seu filho estava com febre. E você foi para o hospital, né? E na hora que você voltou a trabalhar, você não dormiu. O acidente ocorre quando o queijo suíço se alinha. Né? Então, esse é o momento. Ou seja, às vezes as pessoas ficam muito... Não, mas eu nunca tenho acidente. Graças a Deus. Né? Você não precisa ter acidente mesmo, mas você tem que olhar para a exceção, para a excepcionalidade. É ali que pode ocorrer o acidente. Né? Nós desenvolvemos também um banco que mantém a temperatura central do motorista alto, né? Porque a sonolência e a melatonina vem muito quando a temperatura central abaixa. Então, esse banco, ele vibra, ele esquenta, ele esfria, ele faz várias ações em função desse score de fadiga que a gente tem. O ideal é que o banco não funcione. O ideal é que o banco vá daqui não precisa de funcionar. Mas o dia que ele precisar funcionar, ele está lá. Então o banco solta um jato de ar gelado no pé. Vocês dormem com o pé gelado? Não, né? O banco tem movimentos que faz com que você faça contratura para poder fazer perda de calor, para reter ou aumentar o calor da central. Então, se é de dia,
ou se é de noite, porque as informações são contrárias, e aí, o que o banco tem que fazer é diferente, tá? De dia e de noite, a gente organizou, né? Tudo isso. Mas aí entra aquilo. A empresa quer investir, a empresa deixa quem está na área de segurança do trabalho atuar, porque a produção, às vezes, é mais importante do que a segurança do trabalhador. Aí, quando ocorre um grande acidente, ninguém sabe de quem que é a culpa, ou quem foi. Não, a culpa é de todos. É de um processo que nunca deixa você avaliar a segurança do trabalhador e até a sua. Porque esse sujeito pode te atropelar, né? Esse sujeito pode passar por cima do próprio chefe. Então, as pessoas não conseguem entender que investir, não vou falar gastar, investir tempo na avaliação do trabalhador antes do início da jornada de trabalho é um baita de um investimento e que te traz segurança. E a gente consegue defender esse gestor no tribunal, porque ele fez tudo que podia, tá? Ou seja, na frente de um juiz, tudo que a gente faz, nós temos publicação científica. Então, na frente do juiz, a gente consegue mostrar que aquilo foi um acidente. E não um relapso, uma negligência da empresa, né? Então, os gestores, né, têm que entender que quando nós, que viemos da área da universidade, vocês com conhecimento, nós estamos ali para protegê-los e não para perturbá-los, porque eles entendem a gente como uma perturbação. Até porque, à medida que eu falo para ele que você está cansada e que você está cansada, se tornou um problema, né? Às vezes ele prefere não saber. Né? Ele prefere ser cego da informação. A ignorância leva a paz, né? Exatamente, mas aí é uma ignorância que eu posso ficar menos exímio daquele problema, mas eu posso matar muita gente. Sim. Né? Então, isso é algo fundamental. Identificar que aquele profissional ali, que está ali na empresa privado de sono, ele pode adoecer muito mais, ele não indo trabalhar, ele também causa prejuízo para a empresa. Absenteísmo, tudo. Isso, então, assim, é uma coisa que a gente tem que começar, isso é o básico do básico, né? Agora, o grande dificuldade, às vezes, é que nós não temos o dado da empresa. Né? Mas, por exemplo, seria muito simples mostrar para a empresa que depois de um ano desse trabalho, aqueles trabalhadores que faltavam, o nível de absenteísmo era isso, e converter isso em dinheiro, quantas horas de trabalho o sujeito não trabalhou e você pagou para ele ali, né? E depois que você começou a fazer essa gestão, essas horas se reduziram, isso é infinitamente, né, maior do que o que você gastou para fazer isso, a empresa ia observar isso de outro jeito, mas o problema é que normalmente ela não passa essa informação. Isso é a 7 chaves, porque ela não quer demonstrar os acidentes ou os problemas de saúde que ela tem. E o problema é que um trabalhador doente, ele também pode adoecer outras pessoas, né? Levar mau humor, levar discórdia, levar a pouca produtividade ali no meio de trabalho. Ele acaba com o grupo. Ou seja, ele é o sujeito que tudo dele é não. Né? Às vezes ele nem é assim. Mas ele está tão mal-humorado, ele está com alteração do humor tão grande, que tudo para ele não dá. E hoje nós temos competição de trabalho, pega as mineradoras aqui em Minas Gerais, por R$100, o sujeito larga uma empresa e vai para outra, né? Por causa de R$100, ou seja, um salário, a diferença de R$100, ele larga uma que pode dar um plano de saúde melhor para ele, algo assim. Então, a empresa tem que saber se comunicar com o trabalhador. A empresa tem que saber cuidar desse trabalhador, porque reter talento hoje é muito difícil. Então, o sujeito que está em cima de um caminhão, num ônibus, seja onde for, né, numa grua, esse sujeito controla muito o dinheiro da empresa. Tá? Por mais tecnologia que esses caminhões, ônibus, grua tenham, avião, tá? Na hora que sentou atrás ali, quem comanda é o trabalhador. Tá? E se ele tomar a decisão errada, o acidente vem. E atrás do acidente vem a perda material, ainda vem perdas humanas e indenizações. Então, a empresa tem que entender que investir nisso é fundamental. Falando nisso, tem a nova lei NR1 de 2025, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente? O que essa NR1 fala, né? Ela não está olhando tanto o sujeito, o trabalhador, mas ela quer uma fotografia da empresa. Eu acho que essa é assim, o gato está subindo no telhado. Daqui um tiquinho vai vir uma outra parte aí. Então ela quer que a empresa
tenha um raio-x da condição psicossocial do trabalhador. Então, ela quer saber quantos têm problemas de humor, quantos têm problema de depressão, saúde, isso, aquilo, outro. E aí, depois, eu acho que vai começar a vir a cobrança se você está tratando essas pessoas. Por quê? Porque tudo isso, quando não tem um plano de saúde, vai desembocar onde? Lá no SUS. Né? Então, o governo está começando a fechar um círculo ali, né, para que a própria empresa cuide dessa pessoa. Mas o cuidar, às vezes, não é investir em tratamento. Às vezes é em tudo isso que nós acabamos de falar. Né? É você ter um trabalho mais equilibrado, é você ter um estresse menor. Ou seja, são várias situações que no dia a dia, se você cuidar, é muito mais barato do que tratar depois, né? Então, hoje a NR1 veio, ainda não tem a data que ela vai ser implementada, já era para ter sido implementada, mas foi agora dado um período maior de adaptação, mas a empresa vai ter que fazer isso. Então, por exemplo, hoje eu tenho lá mais de 23, 25 questionários, né, validados cientificamente que nós aplicamos nos trabalhadores. Esses questionários eu já dou esse raio-x para a empresa. Eu não vou na NR1 depois, porque não é minha formação, eu não faço isso, e o Censa é fadiga. Né? O que nós estamos falando do Censa é fadiga. Mas a empresa pode pegar esse dado, que eu já vou dar todo o recorte da NR1, inclusive com já algumas dicas do que ela tem que fazer, e buscar o psicólogo, buscar o agendário de saúde, buscar a pessoa, o assistente social, seja quem for, tá? Para ela poder trabalhar junto. Então, nós já vamos dar para a empresa esse raio-x, né? Mas aí entra de novo, né? O quanto que as pessoas se esforçam para o trabalhador responder um questionário, o quanto que aquele trabalhador reclama, não, isso aqui é muito longo, isso aqui é desse jeito, eles se confortam com isso e não exigem que o trabalhador responda. Então, nós estamos num período onde que o fazer menos, às vezes, é mais. E isso é muito ruim, né? Porque você não detecta. Então, a NR1 é um avanço enorme. As empresas não gostaram, pode ter certeza, porque é mais um problema para elas, mas a gente está cuidando do sujeito, a gente está cuidando do trabalhador. Isso, para nós, é fundamental. Sem dúvida, né? Agora, mudando um pouquinho aqui, né, para o sono e o esporte, porque somos ex-atletas, né, da natação, eu e a Valéria, e a gente queria saber uma coisa sobre o sono. O sono, qual é a privação, qual é o dano que causa a privação de sono para um atleta? Né? A minha pergunta vem, inclusive, porque, inclusive, a Valéria, ela é mãe de uma atleta também, a gente gosta muito de assistir vôlei e muitas das vezes a gente assiste jogo de vôlei que tem aquele estímulo gigantesco de luzes, barulho e tudo, e quando um atleta acaba um jogo, meia-noite, 1h da manhã, como é que esse atleta faz? Né? Qual é a perda que esse atleta tem? Bem, então vamos lá na base primeiro, né? Eu posso ter dois processos aí, eu posso ter o primeiro processo, que é a pessoa... A primeira coisa que nós temos que entender é que o atleta, a origem dele é da nossa sociedade. Então, no início da nossa conversa, nós fomos muito bonzinhos e falamos que 1 em cada 2 tem problema de sono. Então, se a gente entender, isso também vale para o atleta, porque ele saiu do mesmo lugar, da minha família, da sua, para chegar um dia a ser atleta. Então, a primeira coisa eu tenho que entender se esse atleta tem distúrbio do sono. Se tiver, tratar. Não tem como, né? Porque senão ele vai render muito pouco, né? Ali. Então, esse é um aspecto. O outro o esporte causa algum tipo de estresse que altera o padrão de sono? Sim. Exemplo, overtraining, né? Ou overeating. Ou seja, você tem uma carga de treino muito alta e essa carga de treino acaba influenciando o estado comportamental que atrapalha seu sono. Tanto que um dos sintomas do overtraining é insônia, tá? Então, eu posso ter um distúrbio do sono que não deixa eu me recuperar, como eu posso ter uma carga de treino muito alta que também não deixa eu dormir. Os dois vão... Então, é muito importante a gente entender isso de uma forma equilibrada. Associado a isso, e aí você falou, há algum tempo atrás, eu tive um aluno chamado Noller Flauzino, tio daqueles meninos do JQuest aí, e a pergunta lá na Escola Paulista, eu fui 21 anos professor da Unifesp, lá no Instituto do Sono,
os médicos sempre falavam assim, não faça exercício à noite, porque isso vai te causar uma insônia de início de noite, isso, aquilo outro. Eu nunca tinha visto um artigo publicado com isso. Eu peguei o Noller e nós fizemos um estudo com 1.200 pessoas, exercício de manhã cedinho, no início da manhã, no meio da manhã, final da manhã, início da tarde, meio da tarde, final da tarde, início da noite, meio da noite, com todos os tipos de exercício, resistido, aeróbio, intervalado. E no final, na fritada dos ovos, exercício causa insônia? Não. Tá? Até você tomar banho, até você diminuir a sua atividade, até você chegar em casa da academia, sua temperatura central já reduziu. E aí é muito rápido isso. Tá? Esse efeito mascarador é muito rápido. Então, não é por causa do exercício. O que ocorre é que quando você faz exercício, acontece o que você acabou de falar. Você fica exposto à luz. E aí a luz inibe melatonina. Então, a luz inibindo melatonina faz com que você durma tarde. Então, pega os jogos no Mineirão, na Arena MRV, no Independência. O atleta que joga à noite, ou lá no Minas Tênis Clube, ou seja onde for, o atleta que jogou à noite, ele ficou num banho de luz de 1 a 2 horas. Essa luz arrasta o tempo de sono para frente. Então, o atleta que jogou à noite, ele não consegue dormir antes das 2, 3 ou 4 horas da manhã. Não por causa do exercício, mas por causa do banho de luz. Agora, é lógico que o exercício físico ou a competição vai te trazer alguns problemas ali, que é a motivação, ou a frustração, ou a empolgação por ter ganhado ou ter perdido. Tá? Então, isso pode influenciar também, mas não é o exercício direto. É a circunstância psicológica, e que se a pessoa tiver uma boa adequação psicológica, nisso aí é algo fundamental. A coisa vai acontecer. Eu falo isso muito com a minha irmã. Minha irmã hoje é a psicóloga da seleção brasileira de futebol, né? E a psicóloga do Cruzeiro aqui, né? O quanto que ela trabalha isso com a cabeça aqui, a vitória e a derrota. Saber trabalhar isso ali. Né? Então, esses aspectos são fundamentais, né, para que a gente possa pensar nesse padrão. Mas agora vamos lá, que nós estamos falando aí 2, 3% da população. Vamos pensar do cara da academia. O grande problema da pessoa que vai à academia ou vai correr na rua é assim, ele acordou às 6 horas da manhã, mas foi para a academia ou foi correr na rua às 7. Se ele dorme bem, ótimo, ele está descansado. Se ele dorme mal, ele tem que tratar o distúrbio do sono. Essa mesma pessoa acordou às 6, mas foi para a academia só às 10 da noite. Significa que ela já está num estado de fadiga muito alto, porque ela ficou muito tempo acordada. Aí qual é a carga de treino que o treinador tem que dar para ela? Em função se ela tem ou não tem distúrbio do sono, tá certo? E em função do tempo acordado dela, porque não pode ser a mesma carga de manhã cedo. A carga tem que ser menor, né? Porque ele ficou acordado muito tempo. É igual, para vocês terem uma ideia, 16 horas acordado, 16, 17 horas acordado, é como se a pessoa tivesse bêbada para dirigir um carro. Ela perde atenção, concentração, reflexo. Ela pode ter ficado deitada na cama, mas ficou acordado 16, 17 horas, tá certo? Atenção, reflexo, concentração cai. Então, essa pessoa, depois de X horas acordado, a carga de treino dela tem que ser diferente. Isso nós estamos desenvolvendo hoje para os personagens. Tá? A ideia nossa é oferecer essa informação para o personal, né, para que o personal saiba se ele tem ou não tem distúrbio do sono, se ele precisa tratar, se ele precisa encaminhar para um médico, o que precisa fazer ali, ou para um dentista, seja quem for, para um psicólogo. Como também eu não vou falar o que o profissional tem que fazer, mas a carga de treino sua, nesse momento, entendendo que a pessoa tem ou não tem, que ela está tanto tempo acordada, tem que ser tantos % da carga principal que você ia dar. O que ele vai dar é outra conversa. Então, hoje nós temos maneira de trabalhar isso, de organizar isso, mas de forma equilibrada, tá certo? Então, assim, não dá mais para ser no arranque que todo mundo faz, né? Como também não dá para as pessoas tomarem essa quantidade de esteroide anabolizante que eles estão tomando, né? Eu tive um aluno que chama Daniel, eu não falei o nome da minha irmã, o nome da minha irmã é Marisa, né? Mas o Daniel, o mestrado e o doutorado do Daniel foi nessa área de privação do sono e esteroide anabolizante. Então, a gente viu no modelo animal que ele fez no mestrado que animais sem dormir tinham apoptose celular, morte celular porque não dormiam. No doutorado, a ideia era isso, você tem o sono delta, ou sono profundo, ou N3, que é um sono que é o período que você libera o GH, o hormônio do crescimento. As pessoas que vão na academia e tomam esteroide anabolizante têm o mesmo tanto de sono N3? Por quê? Porque tem uma dúvida ainda, né, agora que está aparecendo alguns artigos, que é
É porque eu liberei GH, eu entrei em N3, ou porque o N3 e eu liberei o GH? O ovo ou a galinha, né? E o que a gente viu no estudo do Daniel? Que quem usa esteroide anabolizante tem menos sono N3. Passa menos pela fase N3. Ou seja, eu não estou aqui fazendo apologia, pelo contrário, não precisa usar porque você já tem endogenamente isso. E as pessoas, então, quando usam, não têm o sono delta completo. Não se recuperam completamente durante o sono. Né? Até para metabolizar aquele hormônio que ele precisava melhor. Tá certo? Então, em cima de tudo isso, né, a gente começa a mostrar que dormir é fundamental. Seja para o atleta, seja aqui, né, em Belo Horizonte tem um caso, a gente trabalha muito com as equipes aí, né, do Cruzeiro, do Atlético, tanto do profissional, e equipes amadoras. E o que a gente mostrou uma vez? Né? Teve um atleta que um ano anterior ele tinha sido o melhor atleta, né, do Campeonato Brasileiro, isso, aquilo, outro. Aí, de repente, no ano anterior, no ano seguinte, ele começou a ter lesões que ele não tinha tido no ano anterior. No ano anterior ele tinha jogado todas as competições. E aí todo mundo perguntando por que esse atleta diminuiu tanto o rendimento. Eu, sem conversar com esse atleta, eu dei um palpite. Eu falei, ele teve filho. Né? E por mais que ele tenha grana, o filho quer a mãe, quer a teta da mãe, quer ficar perto, quer cheirar. Ele vai acordar, ele vai fragmentar o sono dele. Tá? E aí, fragmentando o sono dele, ele ficou com mais lesões e ele teve mais problemas de recuperação. Nós temos vários estudos, não é um não, são mais de 7, eu e a Andressa aí, mostrando que atleta que dorme pouco são aqueles atletas que vão mais para fisioterapia. São aqueles atletas que têm mais lesões recorrentes, lesões mais graves e não se recuperam. Então a gente começa a entender que para o atleta, o investimento sono passa a ser superior. Nós fizemos um trabalho no Red Bull Bragantino, já terminando aqui, que a concentração do time do Red Bull Bragantino, que é essa equipe que disputa o Campeonato Brasileiro aí, ela não era na véspera do jogo, ela era depois do jogo. Por quê? Porque depois do jogo, o jogo é o lugar da competição, o lugar que você mais se desgasta, você mais tem um cansaço e um desgaste físico. E quando ele sai do jogo ali, o que ele faz? Ele vai para casa, ele vai ficar com os filhos, ele vai ficar com a esposa, com os amigos, ele vai tomar cerveja, seja o que for. E é nesse momento que ele precisa descansar. Ou seja, ele precisa descansar depois do jogo, não é só antes do jogo. Então, a educação para ele trabalhar isso antes do jogo podia ser em casa, ele se cuidando para o próximo jogo, mas a recuperação dele com uma boa alimentação, com uma boa hidratação, com um bom tempo de sono, era depois. Da mesma forma quando eles viajam. As equipes todas cismam de viajar depois do jogo. Nós vamos voltar para o Brasil, nós estamos com um jato aí, um avião fretado, acabou o jogo, eu volto. Para! Você não dorme dentro do avião. O avião, o sono é muito ruim. Dorme no lugar, recupera, para depois você vir embora. Né? Então, são todas estratégias que a gente tem que pensar na hora que a gente fala aí para os atletas. Exato. Tem alguma coisa para completar? Não, acho que foi joia, muito, muito bacana. Nós gostaríamos de te agradecer o aceite do convite. Foi um papo super gostoso, muito aprendizado, muita informação para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E dia 25 tem mais. Valéria, Alice, dia 25 estaremos para bater um grande papo. Agradeço vocês aqui, né, a amizade, a parceria, a provocação, né, e muito obrigado por tudo, né? E dia 25 nós estamos lá no Salão Nobre lá do Mater Dei, né, no Salvador, lá para poder bater um papo maior com vocês. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, curta, encaminhe para quem você acha que deva assistir e agradecemos a presença de todos aqui por ficar quase uma hora conosco. E aguardem os próximos.